Pastor, a gente tem muitas perguntas aí, mas assim, sobre quando a gente vai estudando Romanos ali, algumas pessoas têm visões diferentes sobre Israel e sobre igreja. Na sua visão, na sua posição, a igreja substitui o Israel? Não. Ela toma para si as promessas que Deus fez para Israel? A igreja substituiu Israel? Como é que o senhor vê? O nome disso é o supersessionismo. É a teologia da substituição, que fala que a igreja substituiu Israel em todas as bênçãos e promessas de Deus, e isso necessariamente faz com que Deus tenha rejeitado o seu povo. No entanto, é terrível isso, porque geralmente quem diz isso se baseia em Romanos. Uhum. Numa visão errada de Romanos. Defender isso em Romanos é a mesma coisa que você tentar defender o evolucionismo em Gênesis. Uhum. É a mesma coisa. É um absurdo. É você pegar um texto que diz o avesso disso para você defender sua posição. Na verdade, o supersessionismo, essa ideia de que Deus rejeitou Israel e agora a igreja está no lugar de Israel, isso começou no século II por causa do antissemitismo que se desenvolveu a partir dali, e se desenvolveu porque havia uma grande antipatia no século II por parte da igreja contra os judeus. Aliás, uma antipatia que os judeus alimentavam, porque os judeus difamavam muito a igreja e despertavam a perseguição e o ódio dos gentios contra a igreja. Então, por isso, a igreja criou um rancor contra os judeus e começou, então, a desenvolver uma teologia que minimizava a importância de Israel e se israelizava, dizendo, olha, nós agora é que somos o Israel verdadeiro. E isso se perpetuou, e isso redundou, inclusive, no apoio da igreja ao regime nazista no século XX. Então, é algo que veio num crescendo desde o século II até o século XX, e isso explodiu no que a gente viu que explodiu. Então, na verdade, o Novo Testamento não faz essa distinção. O Novo Testamento diz que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos participantes das bênçãos prometidas a Israel. Isso não tem dúvida nenhuma, tanto que nós somos até chamados de descendência espiritual de Abraão. Por quê? Somos judeus? Não. Se fosse, nós seríamos descendência espiritual de Jacó. Israel é descendente de Jacó. Né? Abraão teve outros filhos, né, que não eram judeus. Né? Nós somos chamados descendência espiritual de Abraão e não de Jacó, porque nós não somos Israel. Nós desfrutamos de certas bênçãos que foram prometidas ali ao patriarca, como por exemplo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Claro, pelo descendente dele, nós somos abençoados, seu descendente que é Jesus. Então isso acontece. Agora, o fato de eu participar da bênção de Israel não me torna judeu. Ainda que eu seja chamado de descendente espiritual, de filho de Abraão, isso não me torna judeu, não me torna filho de Jacó. Me torna apenas alguém que participa dessas bênçãos. É aquela história. Eu tomo, hoje cedo eu tomei leite de vaca. Eu participei da bênção do bezerro. Eu não virei boi. Pois é. Eu não virei bezerro. Sim. Se eu tivesse virado bezerro, eu não poderia estar aqui na rádio agora. É verdade. Agora, eu bebi o leite do bezerro. Agora, tendo participado das bênçãos dirigidas ao bezerro, eu não virei bezerro. Eu continuo muito bom exemplo, viu? Continuo sendo um ser humano. O mesmo acontece no que diz respeito à igreja. A igreja participa de algumas bênçãos prometidas a Israel, especialmente na nova aliança, que é o perdão de pecados, a lavagem dos pecados, a habitação do Espírito Santo. Não todas. A nova aliança abrange outras coisas além disso. O crente participa de várias delas, mas isso não transforma o crente num judeu. Paulo fala, porventura Deus rejeitou o seu povo? Resposta. Ele diz claramente, ele diz de modo nenhum. Essa expressão de modo nenhum é o não mais enfático que há na língua grega. É o famoso me genoito.
Megenoito significa de forma nenhuma. É a Sem resposta. possibilidade, né? É a resposta Isso. que você dá para sua filha de 12 anos quando ela fala: pai, posso chegar às 3 da manhã em casa? O que você responde para ela? Olha, começa a correr, né? Você começa a correr, porque eu não vou nem responder. Eu vou mandar o sapato em você. Né? Só para ajudar aí, o texto que o senhor falou sim. é Romanos 11. Romanos 11, Verso 1 diz, né? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A resposta enfática é de modo nenhum, porque Megenoito. porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Quer dizer, ele volta a repetir isso o tempo todo, né? E vai falar no final Pra do confirmar capítulo mesmo. que Deus vai salvar todo Israel. E aí pegar essa afirmativa e dizer, não, Deus ele rejeitou sim. Ou né? seja, a questão não é nem de posição teológica, a questão é de não saber ler. É problema de analfabetismo, né? Agora, pastor, assim, tem gente, grandes expositores da palavra, que eles são aliancistas. Né? O que é que eles dizem a respeito de um texto tão claro como esse? Boa pergunta. Eu nunca vi uma explicação sobre isso. Geralmente, eles vão dizer que Deus não rejeitou o seu povo no sentido de que judeus se convertem também. Aí vão dizer isso. Mas não é isso que Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo aí que Deus tem um plano para esse povo e no final todo Israel será salvo, né? Porque virá de Sião o libertador que apartará Jacó das suas iniquidades. É muito claro. É muito claro. Então não dá. Agora, os aliancistas também fazem o quê? Quando eles se deparam com outras promessas de restauração física e política de Israel, aí eles optam pela saída mais fácil que existe, que já foi criada na história da hermenêutica, para você resolver qualquer problema. Qual é? Alegoria. Você alegoriza o texto. Não é uma alegoria no caso, mas você faz uma leitura simbólica do Poética, texto. né? Poética, simbólica. Então, o lobo vai andar com a ovelha. Aí eles falam, isso aqui não é lobo e não é ovelha. Então o que é? Não é lobo e não é ovelha. É o que então? É o homem mau e o homem bom. Mas como pode o homem mau e o homem bom? Tudo junto ali? Então o lobo deixou de ser lobo. Não é lobo porque ele era mau. Então é um ex-lobo. Né? Ou seja, você começa a dar sentidos ao texto que o autor bíblico nunca quis. Essa saída aí é a saída do Leão da Montanha. Do Leão da Montanha. Saída rápida pela direita para escapar. Você quer resolver qualquer problema? Você espiritualiza e aí você sai na foto lá com Orígenes de Alexandria, né? Faz uma selfie com Orígenes de Alexandria, que foi o pai do método alegórico, junto com o filho de Alexandria. Você sai na foto com eles. É uma foto feia. Eu não quero sair na foto com eles. Eu quero sair na foto com caras de um nível hermenêutico muito mais elevado, não esses caras aí.